eu fico assim impactado com o que Deus tem feito. Deus é um Deus que ele trabalha no silêncio, sabia? Quanto mais nós esperamos Deus na explosão, Deus na tempestade, não se surpreenda quando ele vem, quando você estiver sozinho dentro do quarto, e vem um cicio do vento entrar pela sua janela, e Deus vem falando assim, estrondosamente no seu coração. Diz que as lágrimas, nossas lágrimas, lavam a nossa alma e rega a nossa fé. Não tenha vergonha de chorar quando você sentir vontade de chorar, quando você sentir vontade de ficar sentado, calado, calada. Fica, porque Deus vai entender o seu gemido, vai entender o seu choro. A palavra de Deus diz que quando nós não sabemos orar, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. As pessoas estão facilmente ou com facilidade de ficarem chateadas com Deus, de ficarem magoadas com Deus. Isso me espantou. E é incrível, pareceu assim um efeito dominó. Eu fui me lembrando de pessoas que me falaram, que disseram, eu estou chateado com Deus. Eu fiquei com raiva dele. Mas Deus é fiel, Deus é misericordioso. E a sua fidelidade se estende de geração em geração. Né? Eu quero dizer que você está no lugar certo. Você está na casa de Deus. E pode ter certeza que Deus hoje vai falar ao seu coração assim, de uma maneira estrondosamente maravilhosa. Porque Ele ama você. Porque Ele tem cuidado de você. Porque Ele tem te cercado com alegres cantos e livramentos. Porque Ele não desiste de você. Por mais que você tente escapar da mão dEle, Ele não desiste de você. Ele te ama. Abra sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1 ao versículo 10. Quando Jesus entrou em Jericó e estava passando pela cidade, um homem chamado Zaqueu, um dos mais influentes no negócio de cobrança de impostos dos romanos, versículo 3, procurava ver quem era Jesus. Porém, ele era muito baixo e não conseguia olhar por cima do povo. Versículo 4. Por isso ele correu na frente e subiu em um pé de sicômoro ao lado da estrada para ver Jesus passar ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, levantou o olhar para Zaqueu e disse, Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso me hospedar em sua casa. Versículo 6. Zaqueu desceu apressadamente e levou Jesus para sua casa com grande alegria. Versículo 7. Mas o povo viu isso e começou a se queixar. Ele foi logo se hospedar na casa de um pecador tão conhecido. Mas Zaqueu levantou-se diante do Senhor e disse, Senhor, de agora em diante eu darei a metade da minha riqueza aos pobres. E, se eu cobrei demais os impostos de alguém, devolverei 4 vezes mais. Versículo 9. Jesus lhe disse, hoje chegou a salvação a esta casa. Este homem também é um filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos orar? Por sua cabeça.
Querido Deus, amado Pai, Tu que és um Deus tão maravilhoso, Tu que és, Senhor, um Deus tão bondoso, um Deus que tem cuidado de nós, um Deus que tem nos cercado com alegres cantos de livramento, um Deus que tem sido a provisão do Teu povo. Em o nome de Jesus, Pai, em o nome do Teu Filho Jesus, fala conosco nessa noite. Queremos ouvir a Tua voz através da exposição da Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Eu estou intitulando esta mensagem de O Perdão Restitui o que se perdeu. Estamos diante de um fato histórico relatado por Lucas. Interessante deste acontecido é que, diante de uma curiosidade, se afluiu em algo que se avolumou na mente e no coração desse homem chamado Zaqueu. Primeiro, brota em seu coração a vontade de ver Jesus. A primeira coisa que brota no coração de Zaqueu é ver Jesus. A segunda coisa, ele se depara com a impossibilidade. Qual era a impossibilidade de Zaqueu nesse contexto? Era a multidão. A multidão se apresentou diante dele e ele se viu impossibilitado de se aproximar e ver Jesus. Porque a intenção mais íntima, o desejo que ardia no coração de Zaqueu era ver Jesus. Terceiro, ele era de pequena estatura. Então, por ele ser de pequena estatura, ele se vê impossibilitado diante de uma multidão. Quarto, ele procura ao seu redor uma solução. O que muitas vezes não acontece conosco. Estamos, às vezes, entrincheirados, estamos sem saídas. Chegamos ao ponto de dizer, pronto, isso aqui acabou, isso aqui não tem mais jeito. Eu não acredito mais nisso, ou mais naquilo. E não procuramos uma solução ao nosso redor, em quem está bem pertinho da gente, em quem está do nosso lado. Quinto, correndo adiante, ele subiu em um sicômoro. Qual era a intenção legítima do coração de Zaqueu? O que era que ardia no coração de Zaqueu num momento como esse? O que era que ele mais queria? Era ver Jesus. Simplesmente, ele só queria ver Jesus. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Veja bem, qual era o desejo? Qual era a motivação do coração de Zaqueu? Ver Jesus. Mas interessante que no decorrer da sua história, do seu relato, nós vamos perceber que Deus já tinha algo preparado para Zaqueu. Não é diferente com você, não é diferente comigo, não é diferente conosco, não é diferente com a igreja do Senhor. Fazemos planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Aqui cabe uma pergunta no contexto de busca. Já que a vontade de ver Jesus partiu
de dentro do homem interior de Zaqueu, de onde flui essa vontade? De Deus ou do homem? É uma indagação. É uma pergunta que Deus faz para você nesta noite. É uma pergunta que Deus fez para mim quando eu estava debruçado sobre esse esboço. Já que fluiu do interior de Zaqueu essa vontade de ver Jesus, quem foi que colocou dentro do coração de Zaqueu essa vontade? De onde veio essa vontade? De Deus ou do homem? Abra aí Filipenses, capítulo 2, versículos 13. Pois é Deus quem produz em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Eu vou repetir novamente, tá? Pois é Deus quem produz em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Então, de acordo com o texto que Paulo escreve aos Filipenses, de onde fluiu a vontade no homem interior de Zaqueu de ver Jesus? Partiu do próprio Deus. Que Deus maravilhoso. Então, a primeira parte dessa mensagem, que eu estou intitulando O Perdão Restitui o que se perdeu, eu estou chamando de Zaqueu precisou correr e subir um sicômoro. Diga comigo, Zaqueu. Não. Diga forte, diga, Zaqueu precisou correr e subir um sicômoro. Veja aí, Lucas capítulo 19, versículos 1 a 4. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 4. Robert Louis Plummer, um teólogo bem conceituado e doutor em filosofia, PhD, sugere que Zaqueu era um comissário dos impostos. Uma vez que Jericó era uma cidade de ativo comércio, e ali havia grandes oportunidades de se cobrar o imposto de importação. Já a árvore conhecida como sicômoro é diferente da que foi empregada em Lucas, capítulo 17, versículo 6. Veja bem como eu fiquei impactado com a oferta, porque seguia nessa direção. Veja aí, ó. Tomem cuidado. Se o teu irmão pecar, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Ele respondeu, se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Lucas capítulo 17, versículos 3 a 6. Entenda bem. Esse texto que
que Lucas está narrando sobre o que Jesus está dizendo para os discípulos, ele começa dizendo que é inevitável que venha um escândalo. Mas é preferível, ele diz, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Ou ai daquele que for o veículo do escândalo. Melhor seria se lhe amarrasse uma pedra no pescoço e lhe jogasse no mar. São palavras de Jesus, amados. E nós nos espantamos, às vezes, quando lemos: raça de víbora, arrependam-se, porque a ira vindoura está próxima. Isso é João Batista. E Jesus disse que aquela pessoa que for o veículo de escândalo, é preferível amarrar uma pedra de moinho no pescoço e jogar no mar. Agora é interessante. Em seguida, Jesus vai dizer, mas entenda uma coisa. Ele está olhando para os seus discípulos, ele vai dizer, entenda uma coisa, tomem cuidado, olha aí, tome cuidado, se teu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar e disser, estou arrependido, perdoe-me. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. Ele respondeu, se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Agora veja bem, muitos mestres identificam esta árvore, esta amoreira, esta árvore como a amoreira, embora a mesma palavra no grego é sicâminus, na Septuaginta, e em outros lugares indica o sicômoro. O transplante dessa árvore parece uma ideia extravagante, não é? Quando Jesus disse, se tiver fé igual a um grão de mostarda, você dirá a ela, transplante, e ela irá ser plantada no mar. Agora veja bem, mas Jesus estava empenhado em mostrar aos seus discípulos que a fé, ou para a fé, não há impossibilidades. Meu Deus. É um ensino muito profundo, amados. O que Jesus está mostrando para os seus discípulos aqui é que não há impossibilidade quando você tem fé, quando você se coloca diante dele, aconteça o que acontecer, você vai chorar, você vai cair no chão, você vai se contorcer todinho, você vai dizer que não quer mais, você vai pegar no sono, mas Deus vai estar com você e vai levantar você, porque se 7 vezes o justo cair, ele levantará. Não depende de nós, não depende da sua suficiência. A sua suficiência é ineficiente para você continuar de pé. Porque para você se levantar de manhã, é Deus que te levanta para você trabalhar, para você ir para o colégio, para você ir para a faculdade. Para você respirar, é Deus que renova a sua vida nele. As suas infinitas misericórdias são renovadas nele. Então não depende de mim, não depende de você. Nós só precisamos entender, ou procurar entender, compreender. E se não entendermos, se não compreendermos, aceitar que o processo nós precisamos viver. Não desista do processo, por mais que esteja dolorido. Eu lembro de uma... Olhei para o Rondinelli agora e lembrei de uma história assim que eu me converti, assim que Jesus me resgatou, uma história linda que contaram para nós. Aí eu não posso dizer o que foi que eles disseram comigo, mas eu vou contar a história. Diz que o viajante vinha, de repente ele pegou uma estrada.
Quando ele pegou a outra estrada, na frente ele avistou algo caindo de uma árvore. Pá! E aquilo chamou sua atenção. E ele se aproximou da árvore. Quando ele se aproxima da árvore, ele se depara com um casulo. E ele puxa uma pedra, se assenta e fica olhando para aquele casulo, porque de dentro daquele casulo, que estava uma lagarta, estava saindo uma linda borboleta. E ele ficou assim, extasiado. Ele parou. E ele não deu continuidade à viagem dele, porque era um espetáculo para os olhos dele. Só que ele foi cansando de ver aquela largatinha se esticando. E ela não conseguia, ela não tinha, na percepção dele, ela não tinha mais força para sair daquele casulo. Ele esperou e bateu algo dentro do coração dele, que ele ficou um pouco assim tenso. Ele abriu a bolsa dele, tirou um canivete, se aproximou do casulo e cortou o casulo para ela sair. E ela sai linda, toda colorida, linda. Quando ela olha para ele assim, com aqueles olhos brilhantes, ela morre. Por que algo tão lindo morreu? Porque o processo foi abortado. Ela teria que ficar dentro do casulo. Ela teria que fazer força. Ela teria que sofrer. Ela teria que passar por dores. Assim como a mulher. Quem é mãe aqui sabe o que é ter uma dor de parto. Mas quando ela tem seu filho nos braços, é um momento inesquecível. Passa toda a dor, passa toda a tristeza, toda a agoniação. Ela só tem olhos para o seu bebê. É assim que Jesus quer fazer com você nesta noite. Que você só tenha olhos para Ele. Aconteça o que acontecer à sua volta. Olha para Jesus. Olha para Jesus, porque Ele tem algo para dizer para você. Olha a motivação do coração de Zaqueu. A motivação de Zaqueu só era uma. Era ver Jesus. Ele só queria ver Jesus. Já a árvore que Zaqueu subiu era uma espécie de figueira bastante comum na Palestina. Era uma árvore de porte grande, com galhos baixos esparramados. Fácil para se subir. Eu nunca ouvi falar sobre isso. Eu só ouvia dizer que Zaqueu subiu até numa árvore que era cheia de espinho, não é? Mas não, amados. A árvore que Zaqueu subiu era de galhos baixos e esparramados. Fácil acesso dele subir. Uma coisa que eu aprendo com esse texto, ou seja, sempre que eu leio e consequentemente ministro sobre esse texto, existe algo que Deus procura me ensinar, procura me mostrar, procura me dizer. E o que eu aprendo hoje, sabe o que eu aprendo hoje? Isso aqui ardeu no meu coração. É que a necessidade e a sede da alma de um homem é mais gritante do que a sua própria condição e posição social. Você entendeu? O que eu aprendo com esse texto hoje
é que a necessidade e a sede da alma de um homem ou de uma mulher é mais gritante do que a sua própria condição social. Por quê? Porque você pode alcançar lugares altos. Você pode ser uma pessoa bem-sucedida, não há nada mal nisso. Quando Jesus me resgatou, uma palavra que eu tirei do meu dicionário era sucesso. Eu disse, não quero um negócio de sucesso, não é um negócio de crente, não. Eu descobri que sucesso é bem-sucedido. Eu disse, não, Senhor, traz de volta. Eu disse, eu quero sim, quero ser sucesso, eu quero ser bem-sucedido por ti. Por outros não, mas por ti, vem, pode vir. Pode vir que eu estou esperando ser bem-sucedido em ti. Então, não há mal nenhum em você ser bem-sucedido. Porém, quando você, sem discernir em qual direção você se encontra seguindo e se envolve com coisas que não tem nada a ver com o chamado de Deus para a sua vida, com o propósito que Deus tem preparado para você, na maioria das vezes, você é uma pessoa inconstante. Na maioria das vezes, você não sabe de fato quem é você. Olha, gente, e é mais, vai fluindo para um contexto mais sério. E você não sabendo quem é você, como você saberá quem é Deus? Você lembra que no início eu falei que está uma onda das pessoas terem raiva de Deus, de botar biquinho para Deus, de dizer que está chateado com Deus, de dizer que está magoado com Deus. Se cumpre, literalmente, Mateus capítulo 24. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E para você continuar, você precisa conhecer Deus. E para você conhecer Deus, você precisa tirar tempo sozinho com Ele. Você precisa meditar na palavra dEle. Você precisa se submeter às autoridades espirituais que estão sobre você. Se Deus me der 30 pessoas, e com essas 30 pessoas eu conseguir multiplicar com umas 30, e que essas 30 ou essas 60 pessoas quiserem de fato fazer o que Deus chamou para elas fazerem, que é cuidar de vida, que é cuidar de famílias, eu estou satisfeito. Eu não preciso de multidões, porque Deus já me tirou do meio da multidão. É por isso que as pessoas se encontram vivendo em um processo de indiferença relacional. Muitas delas se relacionam com Deus como se estivessem relacionando com meros colegas, com supostos amigos. Deixam Deus de lado e se revoltam contra Ele, perguntando: onde tu estás, Deus? Onde é que tu se meteu, Senhor? Permitindo que eu viva dessa maneira, o que é que eu estou vivendo? Será que eu mereço? Foi para isso que tu me chamou? Foi para tal conjuntura que você me escolheu? Você já fez essas perguntas para Deus? Não responda, não tenha reação. Porque eu não quero conhecer o seu particular. A questão é, amada igreja, não temos mais curiosidade de ver Deus, de ver Jesus. É uma dura realidade. Mas a igreja atual, a igreja do século 21, não tem sede mais de ver Jesus. A igreja do século 21 só quer receber, só quer fazer de Jesus um mero
objeto de troca. Cadê o povo que sonhava em morar no céu? Cadê o povo que sonhava andar por ruas de ouro e de cristais? Será que é melhor andar em ruas de ouro e de cristal e não ver Jesus? Não, 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 não. A sua intenção maior é ver Jesus, é estar com Ele, é abraçar Ele, é se ajoelhar diante dEle, é adorá-lo e dizer: a minha vida, a essência da minha vida é Tu, Senhor, porque Tu é bom, porque Tu é poderoso, porque Tu entregou a Tua vida pela minha vida. Será que não basta? Será que não é suficiente? O nosso Senhor, o nosso Salvador, além dele ser o nosso provedor, será que não basta? Ele sara, ele cura, ele liberta, ele salva, ele ressuscitou, ele ressuscita o homem caído, a mulher caída que está dentro de você, ele ressuscita e transforma num príncipe e numa princesa. Ele coloca você assentado entre príncipes e princesas e disse: ai daquele que tocar um destes meus pequeninos. Por quê? Porque você é precioso para Ele. Porque você é preciosa para Ele. Qual a maior motivação do seu coração? Qual o desejo que arde dentro de você? É de ir para o céu e ver Jesus? Ou a motivação? Qual a motivação que impulsionou esse homem chamado Zaqueu? Era ver Jesus. Zaqueu ainda não era um novo homem. Zaqueu ainda não havia nascido de novo. Zaqueu ainda não tinha caído em si. Porém, ele queria ver Jesus. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Oh, aleluia. Segunda parte da mensagem. A primeira parte da mensagem é: Zaqueu precisou correr e subir um sicômoro. A segunda parte da mensagem é: Zaqueu precisou descer depressa. Lucas capítulo 19, versículos 5 e 6. Quando Jesus chegou àquele lugar e olhando para cima disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso. Diga comigo assim, ó: preciso. Não, não, você não precisa não. Diga: preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Aleluia. Lucas capítulo 19, versículos 5 e 6. Olha como isso é interessante. Homens comuns não costumam ver que está acima do nível dos seus olhos. Homens, vou repetir, homens comuns não costumam ver o que está acima do nível dos seus olhos. Quando à sua volta há coisas que os interessem ou distraem. Jesus estava consciente da presença de Zaqueu e estava interessado nele. Como Jesus nesta noite aqui, ele está consciente da sua presença aqui na casa dele e ele está interessado em você. O mais impactante que eu consigo ver é que Jesus vai pegar Zaqueu no mesmo ritmo, no mesmo compasso que ele se encontrava. Qual era o ritmo e qual era o compasso que Zaqueu se encontrava? Apressado. Ele corre apressado e sobe no sicômoro. Jesus vai pegar ele exatamente no apressado. É assim que Jesus vai pegar você.
é exatamente na veia, naquilo que você está impulsionado, aquilo que você está de ladeira abaixo. Jesus vai pegar você exatamente aí, quando você menos esperar. Porque a coisa que menos, ou jamais passou na mentalidade, no coração, na alma de Zaqueu, foi Jesus chamar o nome dele. Talvez você pense, ou talvez você imagine que Jesus te abandonou. Talvez você diga que Jesus não está lembrando mais de você. Engana-se você. Talvez seja um tempo que Ele está mais olhando para você. Seja o tempo que você está vivendo. Não se entregue a nada. Não se entregue a nada além dEle. Se entregue a Ele. Olha para Ele. Se enche dEle. Porque o que você não pode fazer, Ele vai te capacitar a fazer. Mas o que você tem que fazer, você precisa fazer. E o que Ele vai fazer, Ele faz, acabou, porque Ele é Deus. Então Zaqueu, apressado, correu até uma árvore, subiu ele com a intenção de ver, de conhecer Jesus. Olha aí, qual era a intenção dele? Era ver. Ao ver, ele estava conhecendo Jesus. Mas entenda uma coisa. Mas agora, para ter um relacionamento íntimo com Jesus, Zaqueu precisou descer depressa. Eu não sei qual é a árvore que você está subindo. Aqui eu estou conjecturando, estou confabulando, estou usando uma figura de linguagem. Eu não sei qual é a árvore que você está subindo, mas pode ter certeza que Jesus vai pegar você nessa árvore e mandar você descer depressa. Agora você sabe o que é que arde no meu coração? É quando Jesus vai passando debaixo daquela árvore, que ele disse: Zaqueu, desce depressa. Aí aqui me mata. Que eu preciso, amado, ficar na sua casa. O dono do universo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é, aquele que era, aquele que era, aquele que é e que sempre será, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, dizer para um mero mortal: desça depressa, porque eu preciso ficar na tua casa. Meu Deus, eu estou impactado. Passei o dia todo impactado. Jesus, tu está me dizendo que preciso ficar na minha casa depois de eu chorar tanto? Porque eu tenho derramado lágrimas por essa igreja. Eu tenho me humilhado na presença de Deus. Eu e minha casa. Nós temos clamado a Deus para fazer o que a gente não pode fazer. Zaqueu, para ver Jesus, ele por sua própria conta, ou por conta própria, Zaqueu, para ver Jesus e por sua própria conta, ele corre e encontra uma solução. E sobe, não se come. A intenção dele era maravilhosa, mas entenda uma coisa: cuidado com o que você corre para fazer as coisas do jeito que você quer fazer. Às vezes Deus está dizendo uma coisa para você e você está entendendo outra. Deus está tratando nesta noite aqui com você e comigo. Porque antes de chegar, você chegou aqui. Ele está tratando de perdão. O perdão restitui o que se perdeu. Mas você talvez não consiga se perdoar, porque você foi ferida, porque você foi ferido. E nesta noite Jesus está dizendo: quem é você? Um mero mortal que não perdoa, se eu já te perdoei. Porque você continua caída? Porque você continua caído se eu já te levantei?
Por que você continua ainda morto? Por que você continua morta se eu já te ressuscitei? Por que você procura nomes e nomes se eu já te dei um nome? Por que muitas vezes você se dá por derrotado ou derrotada? Se eu já te fiz mais do que vencedor no meu Filho Jesus Cristo. Mas agora, para ter um relacionamento íntimo com Jesus, Zaqueu vai descer. Agora, interessante, quando Jesus diz, Zaqueu, desce! E desce depressa. Ele não só desceu depressa, como ele fez algo a mais. Ele recebeu Jesus com alegria. Como você tem recebido Jesus na sua casa? Jesus tem estado na sua casa com seus filhos, com sua mãe, com seu pai? Jesus tem sentado na mesa com você para comer? Você tem honrado Jesus aonde você chega? Ou você, onde chega, você está murmurando, falando dos seus irmãos, dos seus pastores, da sua congregação, da sua própria igreja? Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, sou eu. Eu quero falar com você. Sou eu que estou interessado em transformar a sua vida, Zaqueu. Desce, Zaqueu. Desce depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Já pensou? O Rei dos Reis falando para um simples mortal. Eu preciso ficar na sua casa. Conclusão. Lucas capítulo 19, versículo 7 a 10. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E, se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. É mais provável que Zaqueu tenha dito estas palavras depois do jantar. Quando ele observou o posicionamento de Jesus e ouviu suas palavras. Zaqueu está convencido dos seus pecados. Precisa agir de conformidade com a sua convicção. É isso. Quando você se convence que você errou, que você pecou na direção de Deus, na direção do seu próximo, seja em qual área for da sua vida, e você tem consciência, você precisa olhar para você, para dentro do seu homem interior, para dentro da sua mulher interior, e saber qual a convicção que você tem. Zaqueu tinha uma convicção, dar e devolver os bens para o povo. Era uma experiência nova para Zaqueu. Não costumava acontecer isso nos dias de Zaqueu, nem com ele, nem com outros cobradores de impostos. O tipo de sentença condicional que foi usada aqui dá a entender que ele sabia muito bem que tinha extorquido o dinheiro dos outros. Ou seja, que tinha roubado dinheiro dos outros, dos seus compatriotas, para dar aos romanos. Ele tinha extorquido o povo para dar aos romanos. Agora veja bem, 4 vezes mais. A lei apenas exigia 20% de juros. Você vai ver isso em Levítico, capítulo 6, versículo 5, ou em Números, capítulo 5, versículo 7. Vou repetir. Para você ver isso, você vê Levítico, capítulo 6, versículo 5, ou Número, capítulo 5, versículo 7. Mas Zaqueu
impôs-se uma penalidade muito severa, comparável àquela que era aplicada aos assaltantes. Meu Deus! Ele cai em si, ele se arrepende, ele não aguentou estar diante do Rei dos Reis, com tanto amor, com tanto cuidado com a sua vida. E ele se compara a uma agressão de um assaltante. Você vai ver isso em Êxodo, capítulo 22, versículo 1. Hoje, houve salvação nesta casa. Nesse contexto, a salvação se refere à saúde interior. A salvação da alma. Nesse contexto que houve salvação, hoje houve salvação nesta casa, a salvação se refere à saúde interior, a salvação da alma. Pois também este é filho de Abraão, aliança das bênçãos de Deus feito com Abraão e aqueles que diziam filhos de Abraão. A salvação entrou na casa de Zaqueu, não por causa do sangue que ele herdara, mas por causa da sua fé. Olha aí, ó. Por causa da sua fé, que era semelhante, que era igual à fé de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A obra da busca e a salvação do Messias celestial. Você pode aplaudir a Jesus nessa noite? Obrigado, Senhor. Aleluia!